bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Universidade Amage. O nosso convidado de hoje é empreendedor e palestrante internacional. Ele é apaixonado por vendas, educação, tecnologia e inovação. Seja muito bem-vindo, Bruno Falcão. Gabi, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com você e com todo mundo que está nos assistindo aí no podcast da Universidade Amage. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pelo tempo. Gente, o Bruno, ele desde os 20 anos trabalha com educação. Em 2019, ele se tornou sócio da Soul Educação Corporativa, uma empresa super conhecida no segmento de educação à distância, e ele se considera um lifelong learner e acredita que esse estilo de vida, o levou às suas principais conquistas da vida. Eu queria saber qual que foi a sua conquista mais marcante, mas antes, explica esse conceito pra gente do lifelong learner. Legal. Bom, acho que o lifelong learning, né, é um conceito de você estar continuamente em desenvolvimento, né, aprendendo por toda a vida, na tradução literal. E é um estilo de vida que eu acredito muito, né, então, traduzindo em poucas palavras, assim, lembra quando a nossa avó falava assim, então, quando você terminar seus estudos, você vai ter uma carreira de sucesso? Então, minha avó, infelizmente, já não está mais aqui, mas ela mal sabia ela que, na verdade, assim, a gente nunca vai terminar os nossos estudos, né? Os nossos estudos vão somente se transformando ao longo da nossa vida, mas as necessidades de desenvolvimento, né, de conhecimento, elas vão sendo sempre necessárias, né? Então, a gente vai tendo sempre que estar nos atualizando e conhecendo novos temas, nos adaptando às novas tecnologias, às tendências. Então, lifelong learning nada mais é do que isso, a gente entender que estaremos sempre em movimento, em contínuo aprendizado, né? E certamente, assim, é um estilo que eu vivencio muito hoje, e que eu acredito demais, assim, acho que é um dos grandes propulsores da minha carreira. E qual que é a conquista mais marcante que esse estilo de vida trouxe para você? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta difícil até de responder. Eu acho que foram muitas, assim, né? Mas eu acho que ter me tornado sócio de uma empresa num ramo que eu não somente gosto, mas que eu sou apaixonado, né, por educação. Eu brinco que, assim, eu sou um privilegiado total, assim, né? No começo você disse, apaixonado por vendas, por tecnologia e por educação. E hoje eu consigo atuar nessas três grandes paixões da minha vida, né? E eu não sou sócio fundador da Soul, mas eu me tornei sócio e muito, eu acho que por eu ter esse estilo de vida, né? Por eu entender que a educação ela é talvez o principal caminho para viabilizar as nossas conquistas nas nossas vidas, né? E isso passa por ser um cara curioso, né? Passa por ser um cara inquieto e buscando sempre novidades, né? Então acho que talvez essa é uma das grandes conquistas que eu considero, assim, de carreira, né? Eu ter me tornado sócio lá em 2019 foi talvez aí a principal delas. Legal, Bruno. E ainda dentro da importância da educação, que você já citou aqui, já demonstrou essa paixão, realmente, a gente confere. Ela é importantíssima para as mudanças que a gente tem no mundo também, né? Tudo que a gente vê de tecnologia, dessa velocidade de informações, da modernidade mesmo que a gente está vivendo cada vez num ritmo mais acelerado, está totalmente ligada à educação, né? Eu acho que é a grande forma da gente se preparar para isso tudo, né, Gabi? E é uma coisa que a gente não tem controle, né? O mundo, ele enfim, está se transformando, a forma das pessoas lidarem umas com as outras, né? As relações, a forma como as empresas lidam com os profissionais está se transformando, né? É muito do que o pessoal fala do mundo bunny, né? Que a gente está vivendo, um mundo incompreensível, frágil, ansioso, não linear. É muito isso mesmo, né? Hoje o mundo que nós vivemos, ele tem essas características, diferentemente lá dos nossos avós, né? Que viviam num mundo muito mais concreto, muito mais preciso, né? Você conseguia planejar 10 anos para frente muitas vezes. Hoje você não consegue planejar 3 meses para frente, porque as coisas se transformam muito rapidamente, né? Então a educação, ela certamente serve como uma grande forma de preparo, né? De você
navegar por essas transformações, que como eu disse, a gente não tem controle nenhum, né? De uma forma mais sutil, né? E com aquilo que é necessário para que a gente possa se adaptar a esses novos tempos, né? Então, isso é extremamente importante. E pensando no universo corporativo, como que a educação prepara os profissionais para essas mudanças? Legal. Bom, então assim, acho que hoje as universidades corporativas ou as áreas de educação corporativa, de maneira geral, elas têm um papel muito importante no desenvolvimento das habilidades necessárias para o mundo atual e para o mundo futuro, né? Eu tenho uma pesquisa muito interessante, que eu não vou me lembrar agora da fonte, mas que a taxa de obsolescência das habilidades, né, ela é de cerca de 20% ao ano. Olha que loucura. O que você conhece hoje, em 5 anos, já vai estar obsoleto. Então, as empresas, elas têm uma necessidade por sobrevivência, muitas vezes, de desenvolver as habilidades necessárias para que seus colaboradores possam se manter ativos e, consequentemente, né, gerar vantagem competitiva para a organização. Então, acho que a educação corporativa ela tem muito desse papel, né? Mas para isso, né, não é simplesmente entregar treinamento e achar que está fazendo o melhor dos papéis, né? Eu falo sempre que a empresa ela tem um papel de estimular a aprendizagem, fazer com que as pessoas entendam a importância disso para o seu desenvolvimento de carreira, né? Então, as empresas precisam começar a olhar o desenvolvimento, né, de habilidades, a educação corporativa de uma maneira geral, como uma forma de ela se manter no mercado por mais tempo também, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, há pouco tempo atrás, né, na época da pandemia, a gente ouvia muito falar sobre um apagão de talentos, né, na área de tecnologia, por exemplo. E o que isso gerou? Gerou uma baita de uma bolha das empresas pagando salários altíssimos para profissionais, assim, fora do comum, fora do padrão, né? E uma matando a outra com isso, né? Quais foram as empresas que melhor navegaram por esse momento? Aquelas que entendiam que, assim, eu tenho na educação uma base de sustentação e eu consigo desenvolver os meus talentos para que eu não precise ficar batendo de frente por valor de salário, né? Eu entrego o desenvolvimento de um colaborador júnior, ou de um colaborador da base, né, em uma carreira de tecnologia, e esse cara ele vai ficar satisfeito, feliz, vai ficar de alguma maneira ali grato pela empresa por ter essa oportunidade de carreira. Então você consegue desenvolver a carreira dessa pessoa, consequentemente você consegue ter muito mais sucesso, né? E um profissional engajado, um profissional extremamente ali entregando aquele resultado que é esperado dele. Então, olha como é importante a educação, né? A gente está falando aqui de um contexto de mudança de mundo, Sim. né? Mas que na retenção dos talentos, no desenvolvimento dos talentos, ele é importante também, né? Então, a educação, ela permeia todos os processos hoje em dia. Com certeza. E como é importante que as universidades corporativas, elas se atualizem também, né? Porque você trouxe essa taxa de 20%, né? Tudo que a gente faz hoje, daqui 5 anos, grande parte já não fará tanta diferença. Imagina a segurança que o profissional tem que ter ao começar um estudo e saber que na formação, aquilo que ele está aprendendo ainda vai ser útil para o mercado. É isso. E por isso, né, aí voltando ao nosso primeiro ponto, por isso que o lifelong learning é tão importante. E aí não é assim, pegar tudo que eu sei e jogar no lixo, né? Não, mas eu posso transformar os conhecimentos que eu tenho, né? Então, o que eu sei hoje talvez me sirva como uma base teórica muito importante, e isso vai me ajudando a transformar esse meu conhecimento ao longo do tempo, né? Então, são 2 conceitos que o pessoal fala muito, que é o upskilling e o reskilling, ou seja, eu aumentar os conhecimentos dentro de um tema que já é comum para mim, né? Então, eu sou um profissional de vendas e agora eu estou dentro da área de vendas entrando num trabalho de sucesso do cliente, por exemplo. Legal, eu tô fazendo aqui um upskilling. Então, eu tô adicionando habilidades a algo que já é do meu meio ali, do meu conhecimento. E o reskilling, que aí
esse é um ponto assim de virada de chave. Eu sou um profissional de vendas, porém eu estou pivotando a minha carreira para algo como, sei lá, como finanças. Uhum. Então eu preciso fazer um reskilling, ou seja, uma reaprendizagem dentro de um tema que é totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado. E aí tem uma frase que é muito legal também, que a gente ouve bastante, que é assim, o grande profissional do século XXI é o que tiver a capacidade de aprender, reaprender, aprender, desaprender e reaprender. Esse é o profissional que vai valer ouro nesse século, né? E esse é a necessidade que as empresas vão precisar ter. O profissional que não é aquele cara que sabe de tudo, mas aquele que está continuamente aprendendo, aquele que está trazendo esses conhecimentos sempre quando necessário, né? E está se tornando ali de alguma maneira relevante para a organização também. E sabe se adaptar também a esse conhecimento que recebe, essas mudanças, né? Adoro essa palavra. A adaptação é fundamental. E aí, assim, né, trazendo de novo o contexto de mundo que a gente está vivendo, esse mundo bunny, a adaptabilidade é talvez uma das principais habilidades que as pessoas de sucesso têm, né? Elas se adaptam ao contexto, elas se adaptam às mudanças, elas se adaptam às dificuldades, né, que surgem, mas elas continuam, né? Então, isso é chave, assim, é muito importante. Existem profissionais que têm essa dificuldade, né? De se abrir para um novo conhecimento, para uma nova ferramenta, e acabam perdendo com isso, né? Total. Então, eu acho que a educação contribui muito nisso também, Gabi, nessa adaptabilidade, né? O Fórum Econômico Mundial, ele lista, né, as habilidades do futuro, e eu sei que a adaptação está entre elas, assim, né? Entre as habilidades mais importantes para o futuro do trabalho. E assim como essa, né, a adaptação é uma habilidade soft, né, uma habilidade comportamental. Muitas das habilidades que estão ali listadas são habilidades de cunho comportamental, né? Então as habilidades comportamentais, elas vêm sendo assim extremamente necessárias para esse profissional do futuro, né? Então não é o profissional que só, obviamente, né, gente, assim, é importante eu ter o domínio técnico daquilo que eu preciso. Isso é uma obrigação, né? Mas, assim, o que te diferencia como profissional está muito mais linkado com essas habilidades comportamentais, com essas habilidades chamadas soft, né? Soft skills. Então, é adaptabilidade, é pensamento analítico, pensamento crítico, né? Capacidade de tomada de decisão. Então, isso, dentro, de novo, né, desse contexto de mundo que a gente vive, são elementos que vão sendo diferenciações dessas profissionais frente aos outros, e que a educação ela te ajuda muito, né? E esse é um ponto, né? O profissional entender que não adianta só eu investir nas habilidades técnicas, nas habilidades que são ali enfim, relacionadas ao seu trabalho, mas em relação a como você se relaciona com as outras pessoas, né? E, enfim, como você se adapta aos diferentes contextos. Sim. Isso vai fazendo com que você tenha, de fato, uma performance superior, né? E, Bruno, a gente nichando mais na questão de inovação. Tá. Estamos falando bastante sobre a importância da educação para atualizar esses profissionais, para lidar com essas mudanças que a gente tem na tecnologia, principalmente. Mas eu queria que você trouxesse uma visão da importância do objetivo que a empresa tem por trás de uma inovação. Legal. Porque muito se discute, né, sobre ferramentas, inteligência artificial, ChatGPT, isso, aquilo, pensando em algumas, né, mais populares hoje em dia. Mas qual que é o objetivo? Qual que é o propósito dessas empresas de atualizar o profissional para isso? Legal. Você sabe que, assim, Gabi, eu tenho uma crítica séria à inovação pela inovação, sabe? Inclusive, hoje pela manhã a gente participou de uma palestra onde eu falei justamente sobre isso, né? A gente precisa ter critério e estratégia, né? Então, quando a gente olha pela ótica da empresa, né? A empresa precisa saber muito bem os seus direcionadores estratégicos, para onde ela quer ir, né? E como empresa, assim, aonde essa empresa espera estar dentro de tanto tempo, né? Porque aí a gente começa a entender quais são as ações, quais são as inovações necessárias que eu já tenho hoje e o que eu preciso transformar para poder chegar nesse resultado que é esperado. Só que uma
muitas das empresas, né? Enfim, muitas empresas sofrem com uma síndrome que é assim, não saber qual é o seu direcionamento estratégico. É não saber para onde ela quer ir, não saber onde ela quer estar daqui tanto tempo, né? Então fica mais difícil. E aí a inovação passa a ser uma forma de responder a uma pressão de mercado, ou uma pressão interna de dizer que assim, não, eu não estou parado, eu estou em movimento. Só que assim, você está se movimentando para caminhos que não necessariamente vão te levar para o sucesso, né? Porque tá todo mundo usando, né? Tá todo mundo aí aderindo. É o ponto. E esse é o ponto, né? Então a gente tem também... Eu tô usando um monte de sigla hoje, peço perdão, viu, gente? Desculpa aí por isso. Mas assim, tem uma outra sigla em inglês que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de perder algo. E isso é uma síndrome mesmo, né? Que é assim, eu faço porque eu tenho receio de não estar no hype ali que tá todo mundo. É aquele exemplo da festa, né? Eu não quero ir, não tô a fim de participar, mas eu também não quero ficar de fora. Mas está todo mundo lá, por que eu vou ficar de Aí fora, quando né? você vai, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Outro dia se arrepende. Exatamente isso. Então, assim, acho que a grande preocupação, Gabi, a grande cautela que as empresas precisam ter quanto à inovação é justamente isso. Então, assim, se eu pudesse fazer longa história curta, né? Eu imagino que pensar quais são os meus direcionadores estratégicos, né? Isso vai me determinar o que eu quero, né? A partir disso, eu vou pensar o como eu vou fazer para chegar ali. E ali pode ser usando tecnologia, pode ser inovando, pode ser reforçando algo que a empresa já tem. Pois é. Que às vezes isso acaba sendo algo que fica esquecido. Às vezes a empresa tem uma fortaleza absurda em um determinado ponto que acaba sendo deixado de lado porque é uma pressão constante por inovação. Então, eu sempre falo assim, eu sou super a favor da inovação, né? Eu faço parte, inclusive, do Lab de Inovação da Soul. Mas eu acho que a inovação ela é importante quando ela tem um critério e uma estratégia por trás. E não só a inovação pela inovação. Isso custa caro, isso desperdiça tempo, desperdiça energia, né? E muitas vezes acaba te distanciando do teu objetivo, ao invés de te levar mais perto dele. E às vezes o básico funciona melhor, né? Total. O básico bem feito. É o arroz com feijão, né? Como é que eu quero fazer uma receita mega elaborada se eu não estou fazendo arroz com feijão hoje bem, né? Então, acho que essa é a melhor analogia possível, sabe? E quais são esses critérios, então, que uma empresa pode levar em consideração para saber se adere àquela tecnologia ou não? Legal, acho que voltando, né, o ponto do direcionador estratégico é bem importante. Então, assim, para onde eu quero ir, né? E aí eu começo a pensar, cara, as tecnologias, né? Então vou usar o caso do ChatGPT, né? Muitas vezes, né, quando se fala em ChatGPT, se tem uma resistência muito grande, porque a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a transformação e a perda de empregos, né, que isso vai causar. Não vai ser mais necessário, né, um jornalista não vai ser mais necessário, enfim, muitos empregos aqui que são impactados, né? E aí eu acho que assim, quando a gente fala sobre inovação, a gente precisa entender os direcionadores estratégicos para poder entender em quais pontos e momentos, né, do nosso processo, em quais pontos e momentos da nossa estratégia, a tecnologia, e aí falando especificamente da inteligência artificial, vai poder fazer diferença, né? Estava citando um caso hoje. Né? Eu, dentro do meu processo produtivo dentro da empresa, eu sou responsável pelo marketing também, né? E muitas vezes eu faço os artigos da Soul, né? Quando rolou o negócio ChatGPT e tal, não sei o que, eu ouvi de algumas pessoas, agora é só soltar no ChatGPT o que você quer e já vai aparecer ali para você. Eu não acredito muito nisso, né? Mas o que eu acredito? Eu acredito que assim, antes eu escrevia na raça os artigos relacionados à nossa empresa, relacionados à educação corporativa. Show, válido, né? Acontecia que muitas vezes eu ficava travado num parágrafo. E isso tomava, sei lá, 1 hora do meu dia. Cara, 1 hora para fazer um parágrafo, sendo que eu tenho milhares de outras atribuições. Hoje, quando eu fico travado, eu peço ajuda pro ChatGPT. Falo, cara, né, sou quase um amigo, né? Cara, me ajuda aí, me ajuda a resolver esse parágrafo. Preciso falar sobre isso, né? E aí ele me traz uma ideia. Eu aplico essa ideia.
muitas vezes eu aplico mexendo em alguma estrutura, muitas vezes eu reescrevo o que ele me trouxe, mas eu mantenho a linha de raciocínio e isso me resolve em, sei lá, 10 minutos, o que eu levava 1 hora para fazer. Então, a empresa precisa entender os seus direcionadores estratégicos. O meu, nesse caso, eu preciso fazer a produção de artigos a cada tanto tempo, né, tantos artigos por mês. É isso. Né? Então, eu tenho para quê? Para gerar relevância para a gente, para gerar esse impacto todo. Então, é uma ferramenta que está me auxiliando demais. Como essa, podem ter outras. Então, eu preciso entender quais são os objetivos estratégicos da minha empresa. Por exemplo, pode ser que eu tenha um objetivo estratégico de redução de custo, né? Redução de custo para o meu cliente final. A inteligência artificial pode ajudar nisso? Pode. Como? Otimizando processos. Se eu tenho um processo mais curto, consequentemente eu tenho um custo menor, ou possivelmente eu tenho um custo menor, né? Então, para eu entender, né, a fundo, eu colocaria luz a isso que eu falei de início, direcionador estratégico. O que você tem de objetivo dentro da sua organização? Qual é a métrica ou qual é o resultado que você quer impactar? Isso vai te dar direcionamento, né? Isso vai te dar direcionamento sobre o que você vai usar. Se é uma nova tecnologia, se é mexer num processo. Às vezes eu não preciso de tecnologia, eu preciso melhorar meu processo. Às vezes eu não preciso de tecnologia de processo, eu preciso de capacitação de pessoas. Então vamos lá, vamos capacitar as pessoas. Às vezes eu preciso de tudo isso. Mas, de novo, é muito melhor quando a gente tem uma resposta embasada do que no achismo, né? Mas pensando que você por muito tempo criava do zero essas redações, a partir do momento que você precisa de um auxílio de uma inteligência artificial, ela te dá uma resposta que faz sentido com o que você já cria, isso também depende da sua habilidade de saber perguntar, né? Total. De saber se comunicar com ela. Total. E eu até brinquei hoje nessa palestra que eu comentei pela manhã, né? Sobre a importância da gente saber fazer perguntas. Isso é uma habilidade também que eu acho que as pessoas deixaram de lado. As pessoas, e eu falo as pessoas assim, eu me coloco nisso, tá? Eu por muito tempo, eu tinha muito medo de perguntar, receio de perguntar, porque mostra, né, sei lá, uma sensação de não saber, não conhecer. E aí entra muito nisso, assim, cara, quando você descobre que quando você faz perguntas, você otimiza a sua resposta muitas vezes, né? Você passa a falar assim, putz, beleza, por que eu não descobri isso antes, né? Então, até mesmo naquela questão inicial que a gente falou da aprendizagem ao longo da vida, né? Do lifelong learning, ele me trouxe muito isso, de eu saber que assim, eu preciso ser curioso, eu preciso muitas vezes perguntar de uma forma melhor, eu preciso explorar esse tema, então eu preciso ter esses elementos aqui para eu poder conseguir, enfim, entregar o que eu preciso entregar. E nesse contexto, o ChatGPT chegou com uma surra, né? Porque assim, putz, você vai ter a resposta que você quer? Sim, desde que você saiba perguntar. Então é algo fantástico. E falando de transformação de mundo, né? Eu li algumas reportagens dizendo que assim, é uma das profissões do futuro, né? É você ser um perguntador do ChatGPT ou uma pessoa que sabe escrever prompts do ChatGPT com mais excelência e maestria, né? Então, é tão interessante ver isso, né? Como as profissões vão se transformando, como as profissões vão se adaptando aos novos movimentos, já né, de tá mundo. acontecendo, Já tá né? acontecendo. Já tem profissional, tem requisito de vaga que já pede experiência em ChatGPT. Isso é muito louco, né? Foi ontem. Foi ontem, literalmente. E Mostra essa velocidade toda que a gente está falando, né? É isso. Acho que a educação é o único caminho que vai te levar para isso, né? O único caminho que vai te ajudar a chegar nessas respostas, a chegar nesses desenvolvimentos aí de uma maneira melhor. E, Bruno, ainda nesse gancho de inovação, tem uma afirmação que você começa usando na sua apresentação, né, na palestra, que é que a construção de uma cultura orientada à aprendizagem em todos os níveis é fundamental para que a inovação seja parte do DNA da organização. Então, eu queria entender como que ter a inovação no DNA de uma empresa pode colaborar para o crescimento da empresa, do colaborador, de todo mundo que está envolvido ali. Legal, Gabi.
Vamos fazer alguns recortes aqui, né? Então, a gente falou aqui sobre, por exemplo, a inteligência artificial, a gente falou sobre a inovação pela inovação, a gente falou algumas coisas. E eu falei que, assim, é importante a gente ter estratégia, né? E quando a gente fala de estratégia para inovar, a gente fala de cultura, né? Isso é relevante. Por quê? Porque eu tenho comigo que, assim, um dos passos, né, para a inovação acontecer, ela passa pela... Deixa eu pegar bem a palavra aqui. Ela passa pela disponibilidade que a empresa tem ou pela estrutura que a empresa tem. Não sei se a estrutura é a melhor palavra, mas assim, o quanto a empresa está disposta a assumir, está disposta a assumir riscos, né? Compromisso que ela tem. E assim, até mesmo o erro, né? O quanto a empresa está disposta a assumir riscos de que os seus colaboradores errem, que eles errem. E quando eu falo da cultura de inovação, né, passar pelo DNA, né, da empresa e tudo mais, eu toco muito nessa ferida de, tipo assim, a gente precisa entender que o erro, ele é um processo que faz parte da inovação. As empresas que não estão dispostas a errar ou que as pessoas errem, elas não inovam. Então, eu entendo que, assim, para que a sua empresa, direcionador estratégico, para que a sua empresa, se a sua empresa precisa inovar, você precisa estar aberto ao erro, né? Não é assumir uma cultura do erro, mas é uma cultura que entenda o erro como um processo de melhoria, como uma oportunidade de fazer diferente, né? Muitas pessoas falam errar rápido e barato, né? É você entender o erro e conseguir trazer uma solução para ele. Então, eu acho que somente assim a gente consegue colocar a inovação no DNA da empresa. E como que a educação ajuda nisso? A educação é quem vai fazer toda a parte de gestão desse conhecimento, né? Se a Gabi está tentando um novo processo, uma nova metodologia, e ela está lá na tentativa e erro, né? Tentativa e erro, literalmente. E ela está errando. E ela está reportando isso, ela está fazendo uma gestão adequada desse conhecimento. A próxima pessoa que for ali fazer um processo de inovação usando os elementos, os recursos que a Gabi teve, essa pessoa tende a fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Ela vai aprender com os erros, não só dela, mas com os erros da Gabi. E assim sucessivamente. Ela já sabe que, de repente, aquela ideia não deu certo, né? Exato, já tem uma validação, já tem algum tipo. Por que não deu certo? Será que hoje, na realidade de hoje, por exemplo, seria um acerto, né? Exato. Então, dei uma volta gigantesca aqui. Mas eu tô com você. Boa, obrigado. Mas assim, acho que para dizer que é isso, assim, acho que quando eu falo de a inovação fazer parte do DNA de uma empresa e a educação sustentar isso, passa por esses elementos, né? Então, a empresa estar disposta a correr riscos, né? Por exemplo, o erro, e a educação ser um processo, ser uma sustentação para esse movimento de você se desenvolver e de você inovar, né? Então, acho que isso está tudo intimamente ligado, assim, tudo conectado. Bom, Bruno, muito obrigada. Aprendi bastante coisa aqui. A gente refletiu, né, sobre inovação, educação, mercado de trabalho, universidade, tudo. Mas eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente e está disposto a ser um profissional do futuro. Que Legal. Dica que você dá, que motivação que você traz? Legal, Gabi. Queria agradecer novamente pelo convite seu, da Universidade Amage, pelo convite. Eu gosto muito de todos que fazem parte da universidade. Uma empresa que eu admiro muito. Eu gosto muito de vir para Cuiabá aqui para poder estar próximo, né? E essa pergunta ela é muito bacana, né? Eu acho que o primeiro ponto... tem uma música muito famosa do Raul Seixas que diz, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E eu carrego isso muito comigo, né? Eu acho que, assim, nem tudo que a gente sabe hoje vai continuar sendo relevante para o amanhã, né? Então eu encaro que, assim, falei bastante sobre continuamente a gente aprender, né? E eu acho que esse é o segredo. Então, assim... traçar um plano de como estou atualmente na minha carreira, quais as habilidades que eu já tenho,
quais são os passos futuros e próximos que eu quero dar na minha carreira, né? Enfim, independente se eu quero continuar na área que eu estou, se eu quero ir para uma área completamente diferente, e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, técnicas e comportamentais para que isso aconteça, né? E não se apegar àquilo que você conhece como sendo a verdade universal. Eu acho que essa disponibilidade e disposição de entender que a gente se transforma como o mundo se transforma é libertador, é muito bom, é muito uma forma de nos manter em movimento. Então, acho que é isso, se manter sempre em movimento aí, aprendendo aquilo que é relevante para sua carreira, né, e aprendendo aquilo que você precisa para dar o seu próximo passo com segurança. Então, acho que essa é a dica que eu dou. Novamente agradeço pelo convite, espero poder voltar em breve, quem sabe, para um outro podcast, e é isso. Agradeço, obrigado. Imagina, e seja bem-vinda a Cuiabá. Sempre. Obrigado. Pouquinho de calor, né? Pouquinho de calor, pouco, mas... tô tranquila. Mas obrigado. Obrigada, Bruno. E obrigada a você que está acompanhando a gente. Compartilhe esse episódio nas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal. Se estiver no Spotify, ativa o sininho. Segue aí o nosso feed. Caso seja a primeira vez que você ouve Universidade Amage, dá uma olhadinha no feed, porque tem outros temas muito interessantes em bate-papo. Também tem o Diálogos de Sustentabilidade, que é um boletim mensal aí da Amage. Tem bastante conteúdo, gente. Instagram, LinkedIn, AmageBR. Só procurar lá. E até a próxima!